A Bola Não Para está no ar para você que acompanha no canal do Fred Júnior no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. Estamos aqui no Sindicato Nacional dos Clubes. Estou aqui com o presidente Mustafa Contursi. Foi presidente do Palmeiras, é presidente do sindicato. E a gente vai falar de uma coisa bem legal que está sendo comemorada. São os 30 anos da conquista do tetracampeonato, Copa de 1994 nos Estados Unidos. Brasil tetracampeão. Romário, Bebeto, Tafarel, né, decisão por pênaltis contra a Itália. E o chefe da delegação da seleção brasileira foi o ex-presidente Mustafa Contursi, ex-presidente do Palmeiras, comandou aí a delegação brasileira, chefiou a delegação brasileira. E há dias nós tivemos um evento bem bacana, que foi organizado por jogadores, não foi pela CBF, foi por jogadores, onde o ex-presidente Mustafa estava lá presente. Presidente, muito obrigado por atender mais uma vez aqui a Bola Não Para. Eu gostaria que o senhor falasse, né, algo importante, né? 30 anos de uma conquista. O Brasil não era campeão desde 70, volta a ser campeão depois de 24 anos. E o senhor sendo convidado aí no evento, onde até o Romário fez declaração de amor pro Bebeto, inclusive. Foi uma coisa bem bacana, né? Nas redes sociais, de forma imediata, mostrou-se. E aí nós vimos lá Américo Faria, o presidente Ricardo Teixeira também lá presente, outros nomes que participaram ali dessa conquista. Um abraço para o senhor. Um abraço aos youtubistas, né? Porque eu agora estou aprendendo mais ou menos a me comunicar com essas novas mídias. E aos seus seguidores aí, meus cumprimentos. Realmente, eu me senti honrado com o convite, ou com a lembrança, né, de participar. Todos aqueles que participaram daquele momento, a maioria estava presente, outros estavam impedidos de ir. Alguns, infelizmente, já não estão mais no nosso meio. Gostaria até de render uma homenagem a eles. Foram duas figuras importantes no futebol brasileiro e mundial, que foi o Dr. Lídio Toledo, uma figura acatada mundialmente na área da medicina ligada ao futebol, e o Zagallo, que o maior laureado em Copas do Mundo do futebol brasileiro. E foi uma noite realmente simpática, descontraída. Foi uma reunião de amigos, não foi nada formal, foi uma comemoração onde todos ficaram à vontade e os momentos foram praticamente todos, quase todos, felizes, foram relembrados. E até esse momento do Romário falando, presidente, eu achei bacana, porque eles tinham se distanciado com a área política, né? Porque o pessoal briga com a área política, não é brincadeira, e Romário e Bebeto, que foi a dupla de sucesso no ataque do Brasil, tinham se distanciado por esse motivo e pelo menos fizeram as pazes ali naquela festa. Também teve esse lado importante também, né, presidente? Bom, isso é uma questão deles. Mais dia, menos dia, eles com certeza se recomporiam, porque o que foi importante é que eles estavam muito unidos em 94, e isso nos levou à conquista. Aproveitando, presidente, tem um documentário do Romário na HBO, inclusive mostra uma cena com a sua participação, inclusive. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho daquela cena que é emblemática, inclusive no documentário, lá em Los Gatos, onde foi a concentração da seleção brasileira, presidente. Realmente, nós estávamos comentaram comigo, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas foi muito comentado comigo esse momento. Nós tínhamos alguns conflitos na época, de definições, setores da imprensa, aliás, a grande maioria, não gostavam daquela seleção, isso é um fato, que a gente percebia claramente que o elogio era para as seleções anteriores, que não haviam sido laureadas, mas que seriam a seleção do povo, a seleção alegre, a seleção futebol arte e coisas desse tipo. E num desses momentos criaram lá uma versão de que o Romário teria tido algum desentendimento com o técnico Parreira, o que realmente não aconteceu. O Romário estava preocupado com isso e começou isso gerou uma discussão com alguns repórteres, principalmente com o Tomé, da Globo, né, que fez uma cobertura grande da Copa. E, naquele momento, eu me senti na obrigação, era a função
do dirigente, não permitir que nada arranhasse a tranquilidade. Eu o retirei do meio da discussão e passei a assumir, naquele momento, a reportagem. A alegação, até um fato curioso, a afirmação do Tomé na ocasião é que havia sido feita uma leitura labial do que o Romário teria falado para o Parreira. Olha como a coisa estava realmente arraigada em procurar algum momento de desentendimento entre nós, que realmente não houve momento algum. Sempre houve uma harmonia muito grande entre todos naquela seleção. E eu, brincando ou mais seriamente, aborrecido também, comecei a pedir que eles gravassem e comecei a fazer alguns movimentos de lábio que poderiam levar a algum tipo de palavra ou até outras palavras ofensivas. E pedi que eles mandassem fazer uma leitura labial e morreu por aí. Aí não teve mais leitura labial o resto da competição, felizmente. Presidente, quando a gente faz... Claro, eu lembro ainda, eu tinha 94, eu tinha 16 anos, ainda não estava militando, mas se a gente vai fazer uma pesquisa hoje, e a gente sabe que muitos que estão querendo conhecer mais sobre a Copa de 94, como chefe de delegação, a gente vê assim que o senhor, por exemplo, em uma entrevista à Folha, dizia que o senhor não ia ser um mero chefe de delegação, o senhor seria um personagem participativo, é claro, tem todo um organograma, o presidente Ricardo Teixeira também lá presente, Américo Faria, mas que o senhor não seria figurativo, o senhor faria o que possível e, de certa forma, o senhor fez essa participação. Que o senhor falasse a respeito disso, do questionamento, que seria uma mera figura decorativa à época, questionado à imprensa, e tem, por exemplo, o arquivo da Folha mostra isso, e também essa função que, a partir do senhor, parece que ganhou uma importância em relação a dirigentes de clubes também chefiando delegação. Olha, não sou eu que tenho que fazer essa análise. Quem eu acho que fez essa análise, e inclusive nas nossas conversas nessa comemoração dos 30 anos da conquista, foram os próprios participantes eu me integrei realmente dentro dos limites de não interferir junto à comissão técnica e no relacionamento entre os jogadores, apenas tentando ser uma pessoa que pudesse prever e prevenir alguma situação, que é a obrigação da chefia. A primeira obrigação da chefia é promover a harmonia entre os seus comandados. E eu nunca abri mão também de que o chefe teria que participar a nível de comando. Todos os assuntos eram discutidos a todos os níveis da seleção, inclusive com a opinião dos jogadores, opinião de pessoas muito próximas. Isso aconteceu e realmente isso provocou essa valorização. Tanto que houve uma sequência de comandos na seleção brasileira que, em 98, foi o Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, ex-presidente do Grêmio, de quem eu era vice-presidente no Clube dos 13 e administrava o escritório de negócios aqui em São Paulo. Era a minha delegação no Clube dos 13, o escritório de São Paulo e a tratativa dos negócios, que envolvia os interesses de todos os 20 filiados ao Clube dos 13. Em 2002, foi o Weber Magalhães, que era presidente do Gama, presidente da Federação Brasiliense, e secretário aqui do nosso sindicato. Quer dizer, então éramos um grupo de dirigentes que tinham o DNA do futebol, sem dúvida nenhuma. E foi uma sequência importante, porque campeões de 94, campeões do pré-olímpico na Argentina em 96, medalha de bronze na Olimpíada de 96, vice-campeão em 98, ninguém vice-campeão e último no Brasil, infelizmente, é a mesma coisa, mas um vice-campeonato é uma missão cumprida também. E o campeonato de 2002, no Oriente. Olha que sequência importante para o futebol brasileiro.
Com certeza. E, presidente, nas pesquisas também, falam assim, o presidente Mustafa foi fundamental no sentido de fechar Los Gatos, a concentração, ficar uma coisa mais privada do acesso de torcedores, imprensa, sempre aparece alguém lá querendo falar que quer estar perto da seleção. Foi realmente uma decisão fundamental do senhor ou foi algo coletivo? Não houve. Foi uma decisão do comando da CBF com membros da comissão técnica e que foi comentado comigo que eu apoiei incondicionalmente. Por sorte, conseguimos uma pousada com instalações suficientes para acomodar toda a seleção, ninguém mais. E isso foi importante, porque não foi que nós fechamos Los Gatos e nos isolamos, não. Na altura do estacionamento tinha uma tenda onde se atendia a imprensa, onde tinha um serviço qualificado de recepção, né, com cafés, sucos, lanches e outras disposições muito bem instaladas nessa tenda. Era uma tenda enorme, onde as pessoas que precisavam ter algum contato se dirigiam através do nosso segurança, o Moisés. A seleção tinha um segurança só, era uma coisa realmente restrita. E as pessoas seriam atendidas. Houveram algumas entrevistas na tenda, houveram reuniões, familiares que vinham buscar ingresso para os jogos e tinham contato com os atletas. Tudo isso funcionou normalmente, mas a seleção se manteve isolada. Uma ou outra tentativa de infiltração quando nós não estávamos em Los Gatos, porque realmente a seleção brasileira é uma atração em todo o mundo, mas isso tudo foi contornado no momento adequado. E nesse próprio documentário do Romário, presidente, o Romário admite que deu umas escapadas na concentração, presidente. O senhor sabia de alguma coisa? Não dá nem... Se o senhor fosse um grande zagueiro, ia ser possível segurar o Romário? Eu acho que a situação não é essa. Eu acho que, primeiro, talvez uma autoafirmação dele, da expertise ou experiência dele de estar em delegações. Só que nós tínhamos algumas folgas. Sim. Né? Nós tivemos 3 folgas, porque nós ficamos muito tempo nesse período. Nós fomos muito antes preparar a seleção. Nós ficamos, acho que mais de 30 dias na Vila Felice, em Los Gatos. Era uma pousada de uns iranianos, que tinha um nome italiano, por acaso, chamava Vila Felice, mas existiam folgas. Houveram umas 3 folgas, pelo menos, bem extensas, sem nenhum limite de tempo maior para conter os jogadores. Muitos se dirigiam às suas famílias, aos seus interesses, tratar com pessoas do seu relacionamento profissional. O Romário fazia o que ele queria da vida dele também, era problema dele. Mas não no ambiente intestino da seleção. Presidente, da campanha do Brasil, o que ficou marcado em relação aos jogos para o senhor? 1-0 contra os Estados Unidos no dia 4 de julho, na independência americana, ou 3-2 contra a Holanda? Para mim, eu como assistindo, 3-2 para a Holanda pelo jogo como foi, para mim, o melhor jogo da Copa, inclusive, e que teve o ressurgimento do Branco que vinha de contusão. Mas para o senhor que vivenciou ali, qual foi mais emblemático? Aquele 1-0 com aquele calor, Leonardo expulso, deu uma cotovelada no Tabi Ramos, ou 3-2 a forma como foi a vitória sobre a Holanda? Bom, você já respondeu as duas coisas, você já antecipou. Sem dúvida nenhuma, o 4 de julho, Dia Nacional Americano, o estádio lotado, 90 mil pessoas ou pouco mais em Stanford. Aquele lance do Leonardo, talvez motivado pela tensão da partida,
pela tensão de uma seleção que precisava conquistar uma Copa, porque há muitos anos elas não vinham pela grandeza do futebol brasileiro. Eu acho que ele se desequilibrou, teve aquele lance, e isso foi terrível para a seleção. Vencer aquele jogo contra os donos da casa, na data nacional deles, e com o lance fortuito, abalando sem dúvida nenhuma, o emocional da nossa seleção, foi um passo importante. E, sem dúvida nenhuma, o gol do Branco, que era para ser dispensado. Graças ao Dr. Lídio Toledo e ao Moraci Santana, que insistiram que poderiam recuperá-lo, nós tínhamos um único veículo na delegação, que era o carro da chefia, que nunca foi usado para chefia, estava à disposição das necessidades da seleção brasileira. Não fomos lá para passear, fomos lá para cumprir uma missão. E todo dia, logo cedo, nós íamos para uma piscina que nós tínhamos conseguido de um instituto lá de recuperação física ou qualquer coisa. E o Moraci, durante pelo menos 15 dias, fez esse tratamento no Branco até conseguir recuperá-lo. E nós já tínhamos tido alguns desfalques. O Moser, que tinha sido dispensado ainda nos exames pré-viagem para os Estados Unidos, era o nosso titular absoluto da Zagueiraço. Zagueiraço, jogava muito. Nosso titular absoluto da zaga, imagino eu, porque ele era um portento como atleta, que, aliás, estava nesse jantar. Eu vi. Estava depois nós tivemos a contusão do Ricardo Gomes, que também estava nesse jantar. Porque aí foi convocado o Ronaldão, né? Foram campeões do mundo. E aí vem o caso, e perdemos também não, perdemos o outro zagueiro. O Ricardo Rocha. Que continuou lá como um amálgama entre os jogadores, com as brincadeiras dele, as piadas dele. Foi muito útil. Ajudou. Ele fora do campo ajudou tanto quanto dentro do campo. Então nós tínhamos perdido 3 zagueiros. Expulsão do Leonardo. Não dava para vacilar. E foi um trabalho espetacular do Dr. Lídio e do Moraci. Moraci foi brilhante nesse episódio. Infelizmente, o Branco voltou no momento em que nós demos aquela grande arrancada para o título. E desses personagens, presidente, o senhor seleciona exatamente isso, ó, Romário e Bebeto tecnicamente, o Ricardo Rocha com essa liderança fora de campo, Tafarel tecnicamente também um goleiro que realmente foi fundamental na decisão por pênaltis, o Cafu tendo a oportunidade no lugar do Jorginho, que era um outro dos líderes aí do elenco, o meio campo com o Dunga, não pode esquecer do Dunga, que foi um jogador marcado na Copa de 90, era Dunga de forma negativa, ele ressurge sendo campeão, Mazinho sendo titular, jogador que o senhor conhecia muito bem, o Raí também, no sentido que era o 10, mas acabou perdendo essa vaga para o Mazinho. O próprio Zinho, tecnicamente, foi chamado de ceradeira, mas depois, quando foi, na época agora da pandemia, mostrado os jogos de 94, mostrou-se a importância do Zinho para a equipe. O que o senhor pode destacar de alguns nomes aí que eu já citei, foram os reservas importantes, o Miller, né, que tecnicamente já tinha disputado 2 Copas, o Zete, que estava num grande momento como goleiro, o próprio Gilmar Reinaldi ali presente também, que é um dos líderes também fora de campo. O que o senhor pode destacar dessa seleção? Olha, não tem que destacar ninguém, porque você já destacou todos. Você citou cada um nas suas qualidades. E a comissão técnica também tinha muita harmonia entre eles. Então, foi uma decisão de se fecharem com o objetivo, e o objetivo foi atingido. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bola Não Para, mais com o presidente Mustafa, que ele vai contar de outras 2 delegações que o presidente chefiou também como dirigente esportivo. A gente já volta.
Já vamos voltar com A Bola Não Para? Fica aí, mas fica a dica também, o pedido para que você se inscreva, deixe seu like, seja membro do A Bola Não Para. Ao lado da inscrição tá lá, seja membro, veja o melhor plano para você, seja membro do canal A Bola Não Para. Vou ficar muito feliz você sendo membro também do A Bola Não Para. Vocês estão assistindo aí o ex-presidente Mustafa Contursi falando, ele que na outra entrevista disse que ia falar do tema W Torre. E vai falar do tema W Torre agora para você. Tô esperando, vem com a gente aqui no A Bola Não Para. O programa vai voltar. Estamos de volta aqui no A Bola Não Para. Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui. O nosso convidado é o ex-presidente Mustafa Contursi, ex-presidente do Palmeiras, presidente do Sindicato Nacional de Clubes, e que foi também o chefe de delegação de 94, 30 anos da conquista do tetracampeonato. Todo mundo lembra, o Galvão é tetra. Tava lá o Pelé junto lá comemorando, todo mundo lembra dessa imagem. E realmente foi muito emblemático a conquista depois de tantos anos, né? O Brasil tinha sido campeão em 70, levou-se 24 anos para ser campeão novamente mundial. E agora 2022 foi campeão e está demorando tanto quanto, né, para voltar a ser campeão. Infelizmente aí o Brasil não passa um grande momento, o futebol, o selecionado brasileiro. Presidente Mustafa, mas o senhor teve mais duas experiências, além dessa chefiar a delegação da Copa do Mundo, na sequência também a seleção olímpica. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro do pré-olímpico. Teve nomes muito importantes, inclusive, que depois renderam frutos ao futebol brasileiro. Mas como foi chefiar uma delegação olímpica? E qual a diferença do futebol normal, né? O pré-olímpico tem, normalmente, a garotada, 3 acima de 23, mas como que foi estar presente também na parte do pré-olímpico primeiro e depois da Olimpíada 96 em Atlanta, onde o Brasil foi medalha de bronze? Bom, antes, dentro do encerramento que você fez praticamente da discussão da Copa de 94, sobre a participação do Brasil 24 anos depois, um dos destaques que eu sempre faço ao futebol brasileiro é que o Brasil é o único país de todos os países filiados à FIFA que participou de todas as Copas. Essa é uma marca que ninguém vai ter, porque só nós temos até agora, é porque nenhum outro conseguiu. E essa é exclusivamente nossa. É um orgulho como se fosse um título. Na minha opinião, até mais do que um título, porque estar em todas as Copas é uma coisa fantástica. E espero que essa seleção atual atinja esse objetivo também. Nós nunca tivemos uma quinta colocação de uma fase eliminatória, e eu tenho certeza que o futebol brasileiro vai se recuperar. O senhor gostou do Dorival como técnico? Está iniciando um trabalho, o senhor gostou? O Dorival que já foi jogador do Palmeiras e técnico do Palmeiras? Olha, todos eles, cada um tem seu método, cada um tem seu trabalho. Quando as coisas funcionam no conjunto, o técnico é uma parte importante. Quando depende só de um, precisa se detectar qual a razão de que os outros setores não funcionam. Em um determinado momento, até o técnico mesmo, mas não se trata de gostar ou desgostar do Dorival. Ele tem qualificações para isso. Espero que ele consiga acertar e que se dê tempo também para ele trabalhar. Foi meu carimbo como presidente do Palmeiras ter trabalhado com poucos técnicos, cada um deles ficou muito tempo. O único momento ruim, não vou dizer que seja ruim, teve uma coincidência desagradável no clube, foi quando nós fomos rebaixados em 2002, circunstâncias que não interessa discutir porque eu não estou para arrumar desculpa, houveram motivos que nos levaram àquilo. Um deles foi que nós tivemos pela primeira vez na minha presidência 3 técnicos num ano. Isso é um conceito meu. Sim. Então, a sequência faz a qualificação do treinador. Com certeza. Lembrando que o Luxemburgo sai, vai para o Cruzeiro, vem o Carmelo Colombini, fica um jogo e entra o Levir Coupe. Mas antes do Vanderlei tinha saído também. Entrou o Murtosa, por um curto espaço de tempo.
E depois o Murtosa não quis ficar, porque o Filipão, que me ligou para falar do Murtosa, foi por isso que ele veio, estava lá em Portugal, e o Murtosa preferiu ficar sobre o cobertor do Filipão. É a minha leitura, claro. Mas essa transição, Vanderlei, auxiliar técnico, que é normal que o auxiliar assuma, mas essa transição, Vanderlei passando por Murtosa e chegando no Leverkusen, tanto que o Leverkusen não conseguia fazer com que aquela equipe entrosasse, era uma equipe poderosa. Nós não vacilamos na qualidade da equipe. Era uma equipe poderosa. E não encaixou, mas eu mantive o Leverkusen até a última partida. Até a última partida. Eu não ia abrir mão dos meus conceitos, que tinham funcionado antes de eu ser presidente, durante a minha presidência e depois da minha presidência. Agora mesmo, nós temos um técnico que está aí há algum tempo e ele está entrosado com o clube. Então, esse é o meu conceito. Lembrando, eu vou lembrar, é Marcos e Sérgio no gol, que é o primeiro ano como setorista na Jovem Pan, Palmeiras. À direita era o Arce, zagueiros Leonardo e Alexandre, à esquerda o Rubens Cardoso, tinha o Flávio como volante, tinha mais ali que eu não vou lembrar agora. Zinho meio, o Nenê surgindo, vendo do Paulista de Jundiaí no Palmeiras, tinha vindo... Grande revelação do campeonato. E depois foi para o Santos, foi vice da Libertadores. Tinha... quem mais que jogava ali? Dodô Munhoz. Tinha uma equipe poderosa. Hoje não passaria vergonha, presidente. Hoje não... Era uma equipe que nós tínhamos preparado, seria o último ano da minha presidência. Nós tínhamos alguns ajustes para fazer com o nosso parceiro Parmalat, era a minha obrigação. Me foi delegado isso, eu continuei alguns anos na presidência do Palmeiras, por decisão dos poderes do clube, porque tinha algumas pendências para resolver com o nosso parceiro Parmalat. Foi uma cogestão inédita, uma parceria inédita, que tinha as suas necessidades de entrosamento e depois, na saída, de ajustar todo esse funcionamento. E estava decidido que seria meu último ano. Montamos uma equipe até para disputar títulos. Como, infelizmente, nós resolvemos todos os nossos entrosamentos, desentrosamentos e relações com a Parmalat. Eu estava já carimbado para ir para casa, entre aspas. Né? E aconteceu o rebaixamento. Foi a única vez que eu, por decisão própria, continuei na presidência do clube. Veio de volta numa competição gloriosa. Não teve essa história de virada de mesa, nós somos um clube grande, não é rebaixado, vai para o tribunal, arruma uma desculpa, não é nada disso. Fomos para campo, valorizamos o futebol, era um momento de ajuste do futebol brasileiro, era um campeonato de um turno só, onde você não conseguia se recuperar de um ou outro jogo que teria saído mal, não tinha retorno. Sim. Desciam 4 equipes, era a segunda vez que desciam 4 equipes para subir 2, até consolidar em 20. Tudo isso não é desculpa, é relembrar os acontecimentos. Fiquei no cargo, viemos em 2003 de forma exuberante, campeão absoluto da Série B. Me orgulho muito desse título, era um dos troféus que eu valorizava dentro do nosso salão de troféus, e de lá até no ano seguinte conseguimos uma classificação para a própria Libertadores. Terminado esse episódio do retorno, eu deixei a presidência para os meus sucessores e assim foi feito até hoje. E ali, presidente, só lembrando, a gente vai voltar a falar da delegação da seleção, mas só voltando em 2003,
com o Palmeiras apresentando um elenco com muitos garotos. Então, o Diego Cavalieri estava subindo lá para o gol, Alceu, Francis, Diego Souza, Wagner Love, Edmilson, vários jogadores aí subiram. Então, ou seja, por exemplo, hoje o Palmeiras tem utilizado muito a base. Mas em 2003, até de uma forma, assim, o Palmeiras não era de utilizar tantos da base, mas aquele time de 2003, em especial, tinha muitos garotos ali comandados pelo Jair Pisserni. Olha, hoje a base é muito destacada e realmente ela tem que ser destacada, porque ela foi preparada para isso. Não é uma coisa que com uma varinha de condão, um blim-blim apareceu e eu sou bom, o outro é ruim. Não se trata disso. Palmeiras é uma sequência de boas medidas através de sua história. Palmeiras sempre foi arrojado na sua história. E, inclusive, a base foi preparada para isso. Um centro de treinamento espetacular, um novo conceito no alojamento dos garotos. Chegamos a comprar vários apartamentos no prédio, na época com a intenção de alojá-los lá e tal. Então, isso foi preparado. Houve, não que alguém tenha mais ou menos mérito anterior a esse sucesso de agora, não é isso. Mas o Palmeiras não pode deixar de ser citado como estando sempre à frente do tempo. Palmeiras, me permite falar um pouco do meu clube, que eu adoro. Em 1920, com 6 anos de idade, ainda usando calça curta ou quase fralda, já tinha adquirido o maior patrimônio de clubes de São Paulo, o Parque Antártica. Não é Parque Antártica por qualquer razão, porque pertencia era um recreio da Companhia Antártica Paulista, que tinha uma série de instalações e tal, e que estamos lá até hoje, no centro, e rendendo alegria para todos e importância para o nosso clube. Então, nós sempre tivemos à frente do tempo. Ô, presidente, vou aproveitar, a gente vai falar ainda em relação aos pré-olímpicos. Está sinalizando aí um acordo W Torre e Palmeiras. A dívida da W Torre diz que bate em 170 milhões, era 140, a W Torre bate o pé dizendo que é 170, o Palmeiras está dizendo que é mais de 200 milhões com juros e correção. Estão apresentando um parcelado, aí, um carnezão aí para o W Torre pagar, mas ainda não foi assinado. Assim. O senhor, que eu lembro, outro dia eu fiz um vídeo, presidente. Tem uma revista que, à época, quando ia assinar o documento para liberar a cessão de superfície, para iniciar a obra, a oposição, e na época liderada por senhor, tinha uma revista que era entregue a quem iria votar para aprovação ou não do acordo com a W Torre, questionando alguns pontos. E ali atrás eu mostrei a revista, inclusive, né, tem coisas que não envelheceram, presidente, assim, no sentido de ter em relação a melhorias do contrato. Como que o senhor vê anos depois com essa discussão toda, porque vai assinar e não está assim, desse jeito vai assinar, porque tem muitos pontos em dúvida, inclusive. Bom, em primeiro lugar, nos trata de ser oposição da época. Nós estamos discutindo os interesses de fazer com que o patrimônio do clube significasse um grande avanço para o Palmeiras. Não tínhamos informação nenhuma do contrato. Quando isso foi discutido em conselho, a imposição do conselho a imposição da proposta era, tem que dizer sim ou não, se aprova ou não. Nós queríamos discutir o contrato, os termos, ou ter conhecimento dos termos básicos do contrato, coisa que não foi feito. A justificativa na época é que iria ter uma pedra fundamental e quem aprovasse ia ter o nome na pedra fundamental, ia ficar eternizado dentro do clube. E eu realmente liderei os meus comandados, na época, posso chamar assim, embora pessoas de grande projeção dentro do Palmeiras, naquele momento eu propus que nós não iríamos dizer não, porque nós queríamos o progresso, mas não podíamos dizer sim, dar um cheque em branco para algo que nós não sabíamos de que forma seria feito. E nos retiramos da reunião do Conselho, que tinha como objetivo aprovar a instalação da pedra fundamental, não discutir o contrato, pelo que percebemos. Por ironia,
Até hoje a pedra fundamental não foi instalada. E o Palmeiras está aí gramando com uma humilhação. É uma humilhação ter entregue um patrimônio tão valoroso como o nosso, muito maior do que o investimento feito pelo parceiro, e até hoje nós estarmos de chapéu na mão, até para a realização de jogos, né? Então, não é só a discussão do que eles devem, eles nos devem. Teria que ter um contrato onde não permitisse que eles ficassem nos devendo, que defendesse nossos direitos. Era isso que nós queríamos discutir. Em primeiro lugar, no meio do caminho, houve uma oportunidade de discutir algumas coisas. Isso é importante que o palmeirense saiba, que a situação era muito, muito mais grave do que essa que se encontra hoje. Nós temos lá o direito de utilizar um determinado número de cadeiras cativas e vitalícias, pouco mais de 3.000, que o contrato, numa cláusula encoberta, num passa-moleque, reconhecia o direito do Palmeiras, mas mandava a remuneração a uma outra cláusula que se referia a contratos pré-existentes, que se confundia com contratos de fornecimento de bebida, placas no estádio, etc., etc. Era uma brasa encoberta para cobrar do Palmeiras, na época, a partir da conclusão do estádio, pelo que se cobrou da locação de cada cadeira, eram 12 milhões de reais, no mínimo, por ano, para que o Palmeiras cumprisse com os seus concessionários a utilização das cadeiras, que era uma obrigação do Palmeiras, porque era direito contratual de propriedade. E não o clube seria fracionado em 2 áreas isoladas, os sócios para ir da parte esportiva para as piscinas tinha que sair na rua. Imagina os sócios circulando de maiô, de roupão pela rua. Era uma coisa absurda. Não tinha seguro, embora eles tenham feito lá um performance bonder. Eu me lembro até que eu fui ironizado na época quando eu disse que não tinha seguro por um alto dirigente do clube, me chamando de ignorante por não saber o que era performance bonder. Mas performance bonder é quando você contrata uma empresa e ela te assegura que vai executar o serviço. Se ela não executar, a seguradora assume por um determinado período até você trocar o teu fornecedor. É isso. Né? Para não me alongar, porque não é muito interesse do palmeirense ficar sabendo disso. Mas ainda conseguimos algumas garantias do seguro, mudamos algumas cláusulas nisso e recebemos mais uma humilhação do que seria, porque nós não tínhamos nenhum camarote no estádio, quando deveria ter sido previsto, porque nós teríamos que ter pelo menos um para a diretoria, um para a equipe visitante. Do regulamento das competições, você tem um camarote para a entidade de administração do esporte que está promovendo aquela competição, coisas desse tipo. Consta que, eu não tenho certeza disso, hoje o Palmeiras paga 9 camarotes para a W Torre. Na ocasião, nós conseguimos nos humilharam, fazendo o favor de não ceder nenhum camarote dentro da nossa casa. Um camarote de 18 lugares. E é isso que está rolando. Eu espero, sinceramente, que nós não façamos um carnê para resolver o problema do nosso cogestor lá, nosso parceiro. Também não é parceiro, porque se usa nosso patrimônio, se está ganhando muito dinheiro, muito, são milhões por mês que eles faturam, não nos pagam nada. Eu acho que já chega de humilhação. Não tem nada que dividir carnê em tantos anos para pagar. Ou tem condições de pagar, ou vamos discutir o contrato.
Vamos ficar mais... Nós estamos economicamente bem compostos, vamos discutir até ver que ponto nós podemos fazer valer os nossos direitos de um patrimônio de mais de 600 milhões que nós entregamos há 10 anos sem nenhuma recompensa. Quero deixar claro para os palmeirenses que eu percebo, e é um fato, que o estádio mudou o padrão, o perfil do torcedor. O torcedor hoje nós temos um ingresso aí vendido 3 ou 4 vezes mais do que de qualquer outro clube, e o torcedor paga feliz porque é um novo ambiente, tudo isso que nós já estávamos construindo, diga-se de passagem. Não apareceu lá de novo uma varinha mágica e surgiu algum parceiro. Ao contrário, ele surgiu com tudo já pronto, a parte técnica, a garantia do alvará, as instalações já sendo construídas, tal. Esse é o fato. Depois modificar o projeto, ótimo, é um direito deles. Aí eles exerceram direito, tá bom. Mas é isso aí. Eu espero, não tive nenhuma oportunidade de manifestar nisso, mas eu espero que não haja nenhum carnê, nenhuma complacência, nada disso. Paga o que deve ou vamos discutir nossos direitos. Nós estamos conversando com o presidente Mustafa Contursi. Vamos para um rápido intervalo para o bloco final com o presidente, para a gente contar ainda essa parte da chefia de delegação de Olimpíada, até porque a gente está na época olímpica aí, a gente está vendo a Olimpíada, até para vocês entenderem como funciona do lado do futebol, que sempre foi um pouquinho à margem dos Jogos Olímpicos, né? Começa antes, né? No caso de 96, o presidente vai falar, a premiação da medalha de bronze foi à parte por causa do uniforme. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já voltamos aqui no A Bola Não Para. Você está acompanhando aí a live A Bola Não Para? Não esqueça, se inscreva no canal, dá o like aí e, se possível, ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clique lá, seja membro, veja o melhor plano para você e aproveite, participe, tenha informações em primeira mão, receba vídeos antes, assista antes entrevistas do A Bola Não Para sendo membro do canal. Vou ficar muito feliz você sendo membro do canal do A Bola Não Para. E você que quiser também se comunicar e você quiser fazer uma parceria com a Bola Não Para, manda um e-mail, abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br. Estou esperando você, vamos voltar com o programa. Estamos de volta, a Bola Não Para, se inscreva e deixe o seu like no final, pode mandar sua mensagem, comentando a entrevista aqui, conversando com o ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi. Estamos aqui no Sindicato Nacional dos Clubes, gentilmente recebendo aqui o A Bola Não Para, o presidente Mustafa Contursi. Presidente, ainda sobre do caso da W Torre, só um detalhe, porque ainda esse ano, lá para maio, a W Torre tinha uma sinalização da Justiça em relação àqueles 10 mil lugares. A W Torre tem direito a 10 mil lugares, e que, pelo contrato, ela poderia até escolher os locais para se colocar. Inclusive, se quisesse mexer na parte de cativa e onde fica o setor de conselheiros, para até remanejando para outros setores. Aí, depois da Justiça, o Palmeiras foi atrás, com uma liminar, e conseguiu que ainda esse mais um objeto de discussão. O que o senhor pode falar a respeito disso? Porque tem histórias, né? Cativas históricas no Palmeiras, tem histórias dos conselheiros em relação ao clube, com esse passaporte que é da construtora W Torre, que também ganha em relação ao passaporte da compra, né? Para se ter acesso ao estádio, presidente. Bom, é preciso que se diga que esse passaporte também tem um valor de ingresso muito, muito inferior ao que o torcedor comum paga. Mais uma vantagem dele. Mas, para não me alongar nessa história que me aborrece muito, imagine você, 10 anos depois, nós estamos ainda discutindo o contrato. Olha que coisa mal feita, né? Era a razão pela qual nós fizemos aquela brochura que nós distribuímos para os sócios, alertando-os e aos conselheiros dos cuidados que nós devíamos tomar. Mas aquela lavagem cerebral e vamos agora
ser o que nós nunca fomos, tal, melhoramos, sem dúvida nenhuma. Mas o que você acabou de dizer, ainda estamos discutindo tudo isso. Então, o contrato foi horrível para o Palmeiras. Para eles foi ótimo, porque se você tiver curiosidade de levantar a conta, não sou eu que vou entrar na intimidade da administração, calcular o que eles ganham. Mas são muitos, muitos milhões que eles estão botando no caixa deles, sem dúvida nenhuma. E eles fizeram um negócio. Sim. Eles fizeram um negócio. Ou nós somos incompetentes ou, pelo menos, descuidados. Imagine você que até hoje está se discutindo uma arbitragem. Criou-se na Constituição Brasileira de 88 o direito de a figura da arbitragem para facilitar as questões que envolvessem as empresas, as parcerias, os negócios. Imagine você, uma arbitragem que está durando mais do que duraria um processo. Olha que coisa mais injustificada. Então, realmente, nós somos, já que passaram 10 anos, já entramos no 11º ano, já está aumentando a nossa porcentagem, porque são 5% a cada 5 anos que aumenta a nossa participação. Já estamos entrando no 3º ciclo de remuneração e não recebemos um centavo. Então, não dá mais para tratar desse assunto, a não ser paga o que deve, cumpra o seu contrato. O Palmeiras tem que lutar pelos seus direitos, pelo direito daquilo que assumiu perante outras pessoas, outras entidades, que é o caso das cativas, que não estava previsto, estava previsto pagamento para eles. Eles precisavam de um documento assinado pelo Tirone e nós aproveitamos isso para renegociar esses pontos. Né? Conseguimos salvar o clube de... Hoje seria, no nosso cálculo, 16 milhões por ano para cumprir os nossos compromissos com terceiros. Isso o torcedor tem que avaliar os cuidados que a gente tem para com o Palmeiras. E é um assunto, na minha opinião, que cumpra-se aquilo que está decidido. Eu acho que eles têm direitos que eles estão exercendo na sua plenitude. A questão dos 10 mil lugares é um pouco controversa, porque de início eles achavam que eles tinham direito, eles interpretavam o contrato como se eles tivessem direito de explorar todos os lugares do estádio. E o Palmeiras é obrigado a jogar naquele estádio por contrato, nós não poderíamos jogar fora. Então nós íamos jogar para eles. Aí definiu-se em algumas coisas que estão tocando. Está bom para o Palmeiras, está melhor do que era antes, mas não está cumprindo aquilo que a grandeza do Palmeiras deveria ter como retribuição. Esses pagamentos mensais que a WTO começou a fazer a partir de maio, dos repasses referentes a shows, é uma coisa que não empolga o senhor acha que, claro, está devendo muito mais, a gente já falou aqui, a partir de 140 com os cálculos aí, o Palmeiras fala um valor, a WTO e outra, mas é um caminho ou o senhor não se empolga muito com esses pagamentos mensais? Não, eu me importo, lógico. Isso era uma discussão que a gente tinha no COF toda a reunião. Eles mandam uma relação de quais são os direitos do clube, em valores. Nós estamos aceitando isso como certo. Eu acho que deveríamos fazer uma auditoria para saber se os valores que eles informam são exatamente aqueles que são de nosso direito. Não tem importância que dure mais 4, 5 meses. Demorou tanto tempo. Vamos esperar mais um pouco. Vamos lá ver se realmente aquilo que eles informam é aquilo que nós temos direito e vamos cobrar. É isso aí. Agora, o fato deles estarem pagando hoje é aquilo que eles
estão pagando no mês corrente. Sim, verdade. Eles não estão pagando nada de 11 anos, quase 11 anos que nos devem. É o que está pagando no mês corrente. Eu acredito até que seja uma estratégia de começar a pagar para amenizar um pouco os direitos de cobrança do Palmeiras. É uma estratégia deles, não tenho dúvida nenhuma. Agora, é uma coisa que não tem para eles economicamente nenhuma importância, porque eles ficam com os outros 90%. É isso que nós temos que discutir. Eles ficam com os outros 90%. Não é os 10% que nós recebemos. Presidente, a entrada do BTG, o senhor vê com que dá para se identificar? A gente conversando com pessoas do W Torre e do Palmeiras, meio que ainda estão esperando para ver, porque ele assume uma dívida da W Torre em relação à construção do estádio. Mas a gente achando que eles não entraram só para isso, estão tentando, quem sabe, administrar também o estádio atualmente. O senhor vê de que forma a entrada de um terceiro num momento que os dois ainda discutem problemas anteriores? Eu vejo como uma mera especulação. Pelo que a gente, experiência de vida, de ter tomado conhecimento dos negócios, ter participado de outros tantos e tal, eu acho que houve aí uma relação entre bancos de interesse de ambas as partes, onde não só esse negócio, mas provavelmente outros negócios foram feitos, onde esse foi transferido para outra empresa. Me parece que é só direitos econômicos e de algo que estava, parece que há muito tempo, em pendência, não quero ser deselegante com o nosso parceiro, mas era uma relação deles com uma instituição financeira que se transferiu para outra. Eles que se entendem agora com a outra e tal. Mas eu acho que são duas coisas que não tem nada a ver e eu acho que a W Torre não fará nenhuma concessão a quem quer que seja, porque o grande negócio deles é um negócio que pinga dinheiro todo dia. Não é um negócio que tem começo, meio e fim. É um negócio que pinga dinheiro todo dia. Todo dia cai lá umas moedinhas, blim, 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 no cofrinho. Então ninguém abre mão disso. Presidente, se, por exemplo, o presidente Marcelo Teixeira ligasse para o senhor, presidente do Santos, se o presidente Júlio Casares, presidente de São Paulo, ligasse para o senhor, que são dois clubes que estão conversando com a W Torre, o senhor recomendaria a parceria? Bom, eu acho que eu não sou informante, nem consultoria. Eles é que têm que analisar as parcerias que eles possam criar aí com essa empresa, que eu acho que já tem várias alterações na sua relação de constituição. Não sou eu que diria para eles para fazer ou não fazer. Eu acho que quando o Palmeiras tinha que analisar isso, não cuidou direito. Essa é a experiência que eu poderia transferir para eles. Cuide direito dos seus interesses. Presidente, agora voltando. Chefiar uma delegação pré-olímpica e depois olímpica. O que o senhor relembra que foi na Argentina o pré-olímpico e a Olimpíada em Atlanta em 96, onde o Brasil conseguiu a medalha de bronze. Acabou perdendo para a Nigéria, acabou ganhando a medalha de bronze depois. Bom, foi uma experiência espetacular. Se não leve como exagero eu dizer que a emoção de vencer o pré-olímpico foi tão importante como a de vencer a Copa tinha um conjunto de medidas de grande participação de todas. O pré-olímpico vinha também com um carimbo ruim, que era ter sido desclassificado 4 anos antes pelo Paraguai. O Paraguai que tomou o nosso lugar. Agora parece que também nós não estamos... A mesma coisa. A mesma coisa. O Paraguai entrou e o Brasil ficou de fora. Ficou de fora. Se repete a história e é ruim isso. Mas nós fomos para uma missão, fomos para uma cidadezinha a 400 quilômetros de Buenos Aires chamada Tandil, que antes de começar já acabava. Fato curioso, uma curiosidade para
os youtubistas, nunca tinha descido um avião a jato naquele aeroporto. Nossa. Foi uma pista curta, tal, um feito dos nossos comandantes, mas tinha uma multidão em volta do aeroporto esperando para ver descer um primeiro avião a jato. O avião era o destaque. Mas eu acho que sim, porque nos surpreendeu aquilo. Curiosidades que enfeitam uma situação, né? Dão notoriedade a uma situação. E tínhamos bons jogadores na época, todos eles jovens, começando, mas que nos tinham Dida no gol, Roberto Carlos, Zé Elias, também lembro. o Caio Ribeiro. Sálvio, Sim. Sálvio, Beto, Beto jogava no Botafogo. um meia carioca importante, fez um dos gols na final, que nos levou ao título, um dele e um do Sávio. A sensação de ganhar uma competição, qualquer que seja, dos argentinos dentro da Argentina, tem outro gosto, né? E realmente foi uma missão cumprida. Tanto quanto na Copa do Mundo. A minha presença junto à delegação foi permanente, porque não tínhamos nem para onde sair lá. Estávamos numa pousada fora da cidade, não tinha nem para onde sair. Mas, independente disso, não iria vacilar das obrigações. Conseguimos ir para a Olimpíada. Eu acho que fomos felizes na Olimpíada, ganhar uma medalha. Somar uma medalha para o Brasil numa Olimpíada é importante, é um quadro que fica registrado para sempre no desempenho esportivo do país. Estamos ganhando o jogo da Nigéria até 15 minutos para acabar. Começamos até a substituir jogadores para poupá-los. Eu acho um absurdo esse negócio. O jogador gosta de jogar bola. Aí você poupa de um jogo para o outro, tira do time. O jogador tem que jogar todo o jogo. Desculpe a minha opinião de leigo, torcedor de arquibancada, que foi a minha história a vida toda, torcedor de arquibancada. Mas o jogador quer jogar bola. Ele às vezes se aborrece muito mais em treinar do que jogar futebol. Não vai cansar, não. Mais 15 minutos. Ou tirar meio tempo de um jogo. Não, a não ser que eles tenham aí uma medida, aí, uns aparelhos, hoje com essa modernidade eletrônica, e tem uma série de medidas que a gente não consegue atingir. Eu, aos 84 anos, não tenho inteligência suficiente para entender essas medições. Em todo caso, a tecnologia está aí para eles se explicarem. Mas aí começamos a substituir a equipe e num acontecimento próprio do futebol, de 3-1 que estávamos vencendo, fomos para o empate. E naquele tempo tinha aquele golden goal. Em 1 minuto o Keno fez o gol e frustrou a nossa expectativa, que por 15 minutos não fomos às finais. É mais ou menos aquilo que aconteceu quando eu era presidente, fomos para a Série B. É um momento, uns que duraram mais tempo, outros só 15 minutos, que o futebol causa surpresa. Mas ainda vencemos bem Portugal, uma goleada, e ganhamos uma medalha de bronze, que não recebemos na ocasião. Aliás, só para avisar, no pódio, né, como o Brasil usava Umbro e a Olimpíada, o Brasil era um outro fornecedor de material esportivo, o futebol brasileiro recebeu medalha depois, não ficou no mesmo pódio, porque não era o mesmo fornecedor, e recebeu a medalha depois, né, presidente? De alguma maneira, de conhecimento geral, que o futebol é discriminado na Olimpíada. O futebol brasileiro tem umas reservas ao futebol na Olimpíada. Há também uma discussão entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, quem comandaria esse esporte e tal. Ele fica meio à parte, né, do glamour da competição. Mas é isso aí.
Fomos lá, a medalha de prata está somada aí na história do esporte brasileiro. Também estive nessa chefia, foi interessante. O chefe de delegação ganha medalha também, presidente? Da Copa do Mundo eu ganhei. Está guardada. Meu filho é o guardião das minhas láureas, está tudo com ele. Mas da Olimpíada não. Da Olimpíada eles têm uma limitação lá de número de medalhas que se restringe praticamente aos atletas. Não sei, acho que até a comissão técnica, se ganhou, foi só o treinador na época. Que era o Zagallo, o técnico da época de 96. Presidente, para encerrar, agradecer muito a atenção do senhor. Teremos eleição à presidência do Palmeiras lá, e quando eu conversei com o senhor antes, não tinha candidato à oposição, agora tem Savério Orlandi. Como que o senhor vê agora temos aí uma eleição, a oposição com um candidato. Leila Pereira pela situação, Savério Orlandi pela oposição, como que o senhor observa isso? Bom, a presidente tem uma chance muito grande de reeleição. O Savério é um dirigente que militou em alguns momentos na diretoria, é uma pessoa qualificada, um advogado conceituado, já teve vários cargos no clube, tentou algumas vezes candidatura que não lhe sorriram e parece que dessa vez estão organizados. O que for melhor para o clube que aconteça. Eu tenho a impressão que o que acontecer, eu tenho a impressão que a sequência é uma grande chance, mas eu acho que o Savério vai ser uma figura bem votada. Eu espero que seja porque ele merece. Merece o reconhecimento do trabalho que ele já prestou ao clube. E se decidirem pelo atual presidente, o Palmeiras eu acho que está bem servido por ela também. Estaria muito bem servido pelo Savério, mas está bem servido por ela. Naquilo que é meu conceito de administração, eu acho que a atual presidente está num bom momento. Ela toma bem conta do dinheiro. É a especialidade dela, do grupo que ela comanda. A especialidade deles é tomar conta do dinheiro. E eu acho que quando se toma conta do dinheiro, todo o resto vem naturalmente. O pior é quando você joga o dinheiro fora. E aí começa a faltar e aí não funciona. Presidente, prazer revê-lo. Muito obrigado, presidente Mustafa, por participar aqui do A Bola Não Para. Sucesso, um abraço, parabéns por 30 anos, comemorando aí o tetracampeonato e também relembrando uma medalha olímpica, já que estamos aí com a Olimpíada acontecendo, né, lá na França. Um abração para o senhor. Obrigado, eu me despeço aí dos seus youtubistas. Se me permite o neologismo. Mas espero que o Brasil tenha um bom desempenho ainda nas eliminatórias, que o esporte brasileiro traga medalhas para a alegria de todos nós. Nós tivemos momentos bons em várias Olimpíadas, tomara que essa também se realize em sucesso para alguns esportes do Brasil. Agradecendo ao presidente Mustafa Contursi, convidado de hoje do A Bola Não Para, que sempre volta com edições extras e também com um programa de estúdio que você tem toda quinta-feira, 8 da noite. Um abração a todos, muito obrigado pela audiência.